Olá, meus amigos, futuros policiais e seguidores aqui do canal Polícia Brasil Humor. Meu nome é Fábio Andrade, eu fui policial civil entre 2006 e 2011 aqui em Minas Gerais e hoje sou advogado atuante na defesa dos interesses dos policiais aqui em Minas e também em todo o Brasil. Eu fiquei muito feliz de ter recebido o convite do meu amigo Saulo para lecionar essas duas aulas de noções de direito civil. A primeira de pessoas jurídicas e a segunda de responsabilidade jurídica. No último edital, foram 10 questões de noções de direito. Dentre essas 10 questões, tinha direito constitucional, direito administrativo, direito civil, direito penal, processo penal e legislação específica. Então, eu acredito que a matéria precisa ser bem pontual, fazer um recorte bem cirúrgico para que ela não fique muito extensa e a gente não fique falando coisas que não tem chance de cair na prova. Legal? Então, sem mais delongas, vem aqui para minha tela agora. Então vamos lá, pessoal. Ativando o modo de concentração ninja. Desliga o celular, esquece outras ocupações e vamos prestar atenção aqui nessa aula, que a matéria não é difícil. Dá para você tirar aqui um pontinho dessa questão. Legal? Vamos lá. Pessoa jurídica. Vamos começar aqui então pelo conceito. Eu fiz um pequeno mapa mental aqui para poder ajudar. Então vamos lá. Conceito. É a união de pessoas ou patrimônio criada pela vontade humana ou por lei, visando um determinado objetivo. União de pessoas ou patrimônio criada pela vontade humana ou por lei, visando um determinado objetivo. Esse é o conceito. E a pessoa jurídica, então, ela é autônoma e reconhecida como sujeito de direitos e obrigações. A pessoa jurídica é autônoma e reconhecida como sujeito de direitos e obrigações. E o próprio Código Civil já diz lá então para a gente que aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Aplicam-se às pessoas jurídicas no que couber a proteção dos direitos da personalidade. Assim como as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também têm os seus direitos de personalidade protegido. E aí, algumas observações importantes. O objeto, ele precisa ser lícito. O objeto precisa ser lícito. Eu lembro que, em 2016, a Veja, usando uma figura de linguagem, estampou lá na sua capa PCC-SA, demonstrando que o PCC tinha lá uma organização que tinha diretorias, subdiretorias, setores e tal. Então eu pergunto, pode isso, Arnaldo? Não, não pode. O objeto do PCC não é lícito, é a criminalidade. Então, aquilo ali utilizado pela Veja foi apenas uma figura de linguagem. Legal? Observação número 1. Elaboração e registro de ato constitutivo. Então, as pessoas jurídicas elas precisam ser registradas em algum lugar. Então, as empresas, de um modo geral, as sociedades empresárias, são registradas na junta comercial. Os partidos políticos são registrados lá no TSE. Eu, por exemplo, tenho um escritório de advocacia, é registrado na OAB. Um sindicato é registrado no Ministério do Trabalho. E pessoas, associações, por exemplo, são registradas lá no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Legal? A gente vai ver isso mais para frente também. Observação número 2. Algumas pessoas jurídicas elas precisam de autorização do governo para existirem. Então é o caso, por exemplo, dos planos de saúde, das instituições financeiras, mas também das seguradoras e outras instituições. Legal? O Código Civil diz o seguinte: começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, olha só, atenção a essa palavrinha aqui do Código Civil, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, precedida de autorização, quando necessário, que é o caso aqui, por exemplo, do plano de saúde, das instituições financeiras e outras. Legal? Então, visto o conceito, vamos lá para a classificação das pessoas jurídicas. Essa classificação não cai na prova, não, despenca. Essa é a parte realmente importante. As pessoas jurídicas são classificadas em direito público e direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, elas são subclassificadas em direito público interno e direito público externo. Interno, porque está dentro do país. E aí a gente tem lá o famoso MUDITÁ. Quem é concurseiro
sabe lá do direito administrativo o MUD, né? Município, União, Distrito Federal, Estados. E o T também territórios, as autarquias e as associações públicas. Vejam, são as associações públicas. Se tiver apenas escrito associação, ela é uma associação privada e aí ela não vai estar classificada aqui, mas lá no direito privado. Legal? E também temos aqui as pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são? São os estados estrangeiros. Alemanha, Argentina, México e qualquer outro país que seja reconhecido como nação, como país, que você conseguir imaginar. E também as pessoas de direito internacional pública, que são a ONU, a OMS, a OEA, a gente poderia aqui citar também Mercosul, União Europeia e assim por diante. Legal? E as pessoas jurídicas de direito privado, quem são? Então vamos ver lá que o Código Civil vem nos falando que são as sociedades, as associações, os partidos políticos, as organizações religiosas, as fundações e as empresas individuais. Isso aqui tem que saber. Quem gosta aí de um anagrama, né? SAPOFÉ. SAPOFÉ. Sociedades, associações, partidos políticos, organizações religiosas, fundações e empresas individuais. Então eu coloquei algumas observações e começo aqui pela associação, que diz o seguinte: as disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades. E aí, as sociedades a gente vai ver lá em direito empresarial. A gente precisa saber apenas que isso existe aqui. Não precisamos nos preocupar como funciona, porque isso é matéria atinente lá do direito empresarial. Legal? Observação. Aqui, então, nós vamos aprender apenas quais são as pessoas jurídicas de direito privado. As regras, composição, características, elas vão ser estudadas lá no direito administrativo, no direito constitucional, no direito internacional, no caso das pessoas jurídicas de direito público e no direito empresarial, eleitoral e outras legislações específicas quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado. Beleza? Aqui, super olho. Coloquei aqui, ó, super olho. Isso aqui é danado para cair na prova. Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, galera, tá? Prova costuma pegar a galera aqui falando que isso aqui é pessoa jurídica de direito público, não é? Eu coloquei uma observação aqui que os partidos políticos eles são organizados e funcionarão conforme o disposto em lei específica. Então, o Código Civil traz a informação que o partido político é uma pessoa jurídica de direito privado e a legislação específica vai demonstrar, vai dispor como eles serão organizados e como funcionarão. Legal? E em relação às organizações religiosas, super olho também. As bancas costumam cobrar trazendo essa questão das organizações religiosas como se fossem pessoas jurídicas de direito público e não são. E você, que é seguidor aqui do canal Polícia Brasil Humor, já sabe disso e não vai cair nessa pegadinha. Legal? Tem um princípio constitucional que é trazido para o Código Civil, dispondo o seguinte em relação às organizações religiosas. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado, palavra importante aqui, galera, vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Um princípio constitucional de liberdade religiosa que é trazido aqui, então, para o Código Civil. Então, quando diz que é vedado ao poder público negar reconhecimento, eu não posso chegar lá no cartório dizendo que eu vou registrar a minha igreja do nome santo de Deus e o cartório dizer, não, esse aqui eu não gostei desse nome, não registro. Não pode, é vedado. E também não pode o poder público dizer como vai ser a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas. O Estado não pode dizer, ó, na sua igreja só pode ter uma cota de 2 padres, na sua 3 pastores. Não, não pode. Legal? Então, estão aqui as disposições e em relação às pessoas jurídicas, é isso que a gente teria para falar. Bem rápido, bem sucinto e com esses conhecimentos eu tenho certeza que você vai garantir aí o seu pontinho.
Na próxima aula, a gente vai falar sobre responsabilidade jurídica e fazer alguns exercícios. Legal? Um abraço, até lá. Tchau, tchau.